Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atual Talks, direto aqui dos estúdios da RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Você também pode nos assistir no YouTube da Jovem Pan, então se você está no YouTube da Jovem Pan, já aproveita e dê o seu like para que esse vídeo, essa entrevista chegue a mais pessoas. E também ativa lá o sininho para receber todas as informações aqui do canal da Jovem Pan Porto Alegre. Bom, o Atual Talks é esse alimento de atualidades semanal que a gente sempre traz aqui para você, com muitas notícias, muitas informações, pessoas e muito amor pelo que se faz. E com a gente aqui, a gente hoje vai receber o Luiz Augusto Lara. O Lara que, enfim, tem toda uma vivência, toda uma história na política, mas também na área de comunicação, tem um programa hoje de TV, enfim, tem muitas histórias aí que o Lara vai nos contar. Deu uma virada também, ou já mais outra virada na carreira, né? Já passou por várias ações aí durante a vida dele. Obrigado, Lara, por ter aceitado esse convite aqui desse nosso bate-papo. Ô, Thiago, eu que agradeço aí, parabéns pelo programa, tá muito bom, tanto na rádio como aqui na televisão. Realmente tu sempre fosse muito competente, né? E nessa nova missão aí tá cada vez melhor. Parabéns aí. Eu que te agradeço, né, por esse carinho e por estar aqui com a gente e trazer um pouco da tua experiência, não só na área da política. Mas eu queria que tu começasse pelo começo, como a gente diz, né? Tu vem do interior do estado, né, de Bagé, né? E nasceu lá, foi para lá. Como é que é essa tua história na tua infância? Eu sou de Bagé, nascido lá. A minha família veio da Espanha, né? Meu avô veio da Espanha. Até hoje nós temos família lá em Madrid, né? Temos um teatro lá. Olha que legal! A família tem o teatro ali perto da Gran Via, em Madrid. O meu avô foi senador lá em Madrid, né? E a partir dali, essa coisa de eventos e política, ela acabou me chamando a atenção desde novo, né? Eu sou publicitário, sou bacharel em Direito e desde muito cedo comecei a trabalhar com eventos na cidade de Bagé. Aí, depois de Bagé, tive, né, parcerias, né, em eventos em Punta del Este, no Cassino, na cidade de Rio Grande, que é onde o veraneio ali daquela turma da fronteira se divide um pouco no Cassino, um pouco em Punta del Este ali, né? E então eu aproveitava principalmente a temporada de verão para fazer esse trabalho lá. Ali conheci muita gente, né? Muitos amigos. Na época do Barraca Blue do Cassino, eu tinha um sócio, né, lá de Rio Grande, que é o Sandro Boca. Sim, que Sandro hoje, Boca. né, foi deputado, hoje está lá na Portos RS. Tive a honra lá nas noites do Cassino, lá nos eventos, tocava lá o Mano Chains, né? Então, assim, isso foi criando uma relação muito grande, regional, e aí veio naturalmente a questão da política também, que já estava meio no sangue desde o meu bisavô lá em Madrid. E aí foram aí, né, 6 mandatos de deputado, 3 mandatos de gestões de secretário de Estado, né? E isso acabou me dando assim uma bagagem, né, de conhecer mais profundamente a política, criar muitas relações. E hoje, né, como empresário, que esse é o meu DNA, né? Passei um tempo na política, mas venho da iniciativa privada. Hoje eu tenho empresa brasileira de comunicação que faz comunicação institucional, governamental, corporativa aqui para algumas empresas aqui do Brasil e até no exterior a gente trabalha. Que legal. Isso, claro, demonstra também toda a boa relação que tu fizeste, né, ao longo de todos esses anos, não só na área de eventos. Mas esse início, assim, lá, né, como produtor de eventos, eu já ouvi muito tu falar sobre isso. Isso te traz um orgulho, né? Tu poder reunir as pessoas e poder proporcionar prazer, né, para as pessoas. Tu acha que foi aí também que começou essa tua lógica de melhorar a vida das pessoas de alguma forma?
Assim, os eventos, eles deixam, eles trazem um legado muito leve, né, de alegria para as pessoas, né? E isso eu tenho muito presente comigo até hoje, sempre que eu posso, não comercialmente, mas eu estou reunindo amigos, estou fazendo jantares, estou fazendo, né, reuniões para que a gente possa confraternizar, porque eu acho que até mesmo as grandes ideias nascem nesses momentos de descontração, né? Muitas vezes, né, Tiago, não é nos gabinetes, nas salas de escritórios, mas é na volta de uma mesa, com uma boa comida, né, com vinho, com um espumante, que ali as coisas fluem, né? E isso eu tenho muito presente, que realmente é a parte boa da vida, né? Claro que com moderação e tudo mais, mas é ali que a gente dá risada, que a gente se diverte e que reúne os amigos, porque coisa mais triste eu acho que é passar numa vida, uma vida inteira só trabalhando e não podendo reunir os amigos, dar risada, né? Eu tenho até hoje, né, em Bagé, quando eu volto em Bagé, eu tenho os meus amigos quando eu tinha 8, 9 anos, que faziam judô comigo, e iniciaram lá o meu primeiro grau na época, hoje ensino fundamental, né, e jogavam basquete, até hoje amigos de 40 e tantos anos, assim, que a melhor coisa é quando a gente se reúne para dar risada e relembrar, né? Aquela história de relembrar é viver, é verdade, viu, Tiago? É verdade. É verdade. E né? o que tu mais lembra assim desse teu momento lá ainda em Bagé, no cassino, em Punta? Era um momento de muito trabalho, né? Porque, embora eventos sejam alegrias, as pessoas todas alegres, mas para quem trabalha nisso é puxado, né, Tiago? Porque trabalho o dia inteiro promovendo, né, contratando, organizando e ainda tem que passar durante a noite ali vigilante para que a coisa aconteça bem, né? Por exemplo, eu tenho uma questão que eu levo comigo sempre. Eu sou muito fraco para bebida, não consigo beber muito, né? Então, assim, algumas taças de vinho, eu nunca consigo tomar uma garrafa de vinho, por exemplo, né? Entre dois, meia garrafa de vinho já é o meu limite, assim, né? E porque na época que eu trabalhava com eventos, eu não bebia. Então eu passei até os meus 30 anos de idade sem beber, sem botar praticamente álcool na boca, porque tinha que trabalhar. Não dava para Nada. misturar também ali, No final tu tinha que, né, pagar o pessoal, fazer a contabilidade, encerrar os eventos e tal. E é muito puxado. Mas ficou um legado. E isso fazia com que a gente se atualizasse. Eu me lembro que eu trazia muitas ideias, porque eu também trabalhava em Punta del Este, né? Nós fazíamos eventos lá com a La Morocha, que era uma casa de eventos ali perto da Barra, e ali eu aprendi muito com os uruguaios, que traziam muita coisa da Europa, e trouxe isso para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, e acabei aplicando depois nas mobilizações da própria política, porque de certa forma, né, a política ela é reunir pessoas, ela é mobilizar pessoas, e que também me serviu depois para gestão na Secretaria de Turismo. Na primeira gestão que eu tive com o Rigoto, Germano Rigoto, nós transformamos o turismo do Rio Grande do Sul na base dos eventos. Então, assim, eram eventos da Casa das Sete Mulheres, que nós gravamos aqui, o evento lá da Beija-Flor, que tricampeã, contando a história do Rio Grande do Sul. Eram eventos da Semana Farroupilha, desfile temático, que nós fizemos que o gauchismo fosse um produto turístico do estado. Então, os eventos eles transformam muito rápido, porque é uma forma que a economia se movimenta muito rápido, emprega muita gente, e eu acredito assim, com eventos como uma ferramenta de transformação. Pode ver que se pegar Gramado tem aí
sei lá, 70 anos, não sei se já completou 70 anos. Em 70 anos, Gramado foi transformada na base dos eventos. Né? O Gramado era uma cidade de veraneio, não era de inverno. Aí, se tu pegar hoje Gramado, ainda tem muita gente no veraneio, mas ela se transformou, Festival de Cinema de Gramado, né? Começou já, né? Já está lá. Já Festures. Tá lá. Festures. Não, o Festival de Cinema tem 40 anos. Sim. E no inverno. Então, o próprio litoral, eu lembro que na época da secretaria, Rigoto, depois quando eu fui também secretário durante um período com a Ieda, governador Ieda, nós trabalhávamos muito litoral, porque no inverno não tinha nada no litoral. Então, nós trabalhávamos muito litoral para canalizar eventos para o inverno. E hoje o litoral vive o ano inteiro. A festa do peixe em Tramandaí. Festa do peixe, nós tínhamos rodeios, campeonatos de surf, eventos de clubes de mães, tudo no inverno para movimentar o inverno. Então, assim, o evento ele é transformador, né? Ele agrega muitas pessoas, ele dá um outro ânimo para as cidades que fazem, né? E emprega muita gente, né? De forma, digamos, agrega muito a economia de uma cidade, de um estado, de um país. Então, eu vejo isso como quem quiser dar o seu recado, fixar sua marca, um evento, ele é importante. Pega hoje aí o próprio Planeta Atlântida, que o Eugênio, os guris fazem. Quer dizer, quem coloca a marca ali naquele evento Planeta Atlântida tem uma visibilidade para o ano inteiro. Para o Brasil, né? Já, né? Para o Brasil já. Então, eu acredito sim na força transformadora dos eventos aí. Pois é, muito legal. Depois a gente vai continuar mais aí para interligar aí esses eventos e o teu início na tua carreira política. Mas antes, gente, quero pedir para o pessoal botar aqui nosso patrocinador, nosso apoiador, La Máfia Barbearias, já está aqui, sempre deixando lá, né, a sua barba na régua, como se diz, né, aquele corte La Máfia que só o pessoal lá da La Máfia sabe fazer. Boa recepção, né? Você vai chegar lá e vai ser muito bem atendido. Então, não deixe de ir até uma das barbearias da La Máfia e entre lá no site também, você pode marcar por lá. Tá certo? Bom, Lara, falasse em evento e toda essa ligação que já teve, né, com o teu papel dentro da Secretaria do Turismo, como secretário do Turismo. Tem muita gente que brinca contigo que tu conseguiu ser secretário, né, de 3 governos distintos, né? Que foi o do Rigoto, o da Ieda e do Tarcísio Genro, né? E tive a honra dos 3 governadores, ao final do governo, me convidarem para ser o candidato a vice deles. Olha, então 3. Quer dizer que foste muito bem, né? E eu tenho certeza que foste realmente, porque todo esse movimento que tu trouxeste também dos eventos, ele continuou crescendo. E hoje é algo que está muito consolidado no estado, né? Talvez seja hoje aí o principal motivo do estado realmente estar com o turismo crescendo. Sim. Mas como é que começou lá? Conta para nós como é que foi esse convite para... Tu não chegou a ser vereador, né? Já foi direto a ser deputado? Não, eu fui vereador. Foi vereador. Eu tive 2 mandatos de vereador na cidade de Bagé. Fui vereador mais votado na cidade, porque eu já trabalhava ali, eu já tinha muita gente. Em Bagé eu tive restaurante, eu tive casas de eventos, eu tive posto, né? Então, ali eu já era um empresário estabelecido em Bagé, quando meu primeiro mandato ali, com 21 anos que eu fui disputar ali, né? Muito jovem ainda, e ali eu fiz 1 mandato e meio, na verdade, e em seguida virei deputado estadual, e no meu primeiro mandato, eu fiz todo o mandato como deputado ainda, lá em 98, mas no segundo mandato, com o governo Rigoto, eu recebi o convite para a Secretaria do Turismo. Olha, foi uma chiadeira, né? Porque, imagina, o Rigoto convidando um cara de Bagé e não um cara da Serra, um cara de Gramado, um cara enfim, de uma região turística, né? Para ser secretário de turismo. Mas eu acho que nem eu mesmo, assim, achava que podia dar uma grande contribuição, mas
acho que a percepção do governador Rigoto de que por eu trabalhar com eventos eu poderia contribuir, digamos assim, ele foi o olheiro ali, sabe? Aquele olheiro do futebol que vai lá e descobre os jogadores e tal. E ele é uma pessoa que tem uma percepção muito aguçada, né? E aquilo ali realmente acabou estourando e foi uma das marcas ali do próprio governo. Tanto que nós ganhamos o prêmio Top of Minds aqui, da DVB, né? Top de Marketing, perdão, Top de Marketing da DVB, porque com um orçamento de 2 milhões, que não era nada, né, na época, nós geramos uma mídia espontânea de 54 milhões com as novelas que trouxemos para cá, com a Rede Globo, que nós fazíamos as locações aqui. Passamos de 8º colocado na preferência dos brasileiros para fazer turismo para 3º colocado. Foi um prêmio também da revista da editora Abril, da revista Viagem, da editora Abril. Nós fomos lá em São Paulo receber essa colocação, quer dizer, 3º colocado. Ficamos na época atrás do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foram os 3 primeiros colocados naquela época, né? Poxa. Então, assim, o Rio Grande do Sul estava muito em voga, estava muito sem dinheiro para divulgar, mas através dos eventos, no caso, as locações das novelas, Casa das 7 Mulheres, novela Chocolate com Pimenta. Em contrapartida, a Rede Globo fazia programas da Ana Maria Braga, do Video Show. Então, aquilo ali deu uma visibilidade muito grande e é isso que eu digo, é a força dos eventos que transformam, né? Tem a condição de transformar, para o bem ou para o mal, né? Nós agora estamos aí com uma COP30 que tinha tudo para ser, né, o grande evento consagrador e quase 30 países deixaram de vir em função da organização que não está bem feita, dos preços abusivos dos hotéis. Então, tudo isso nós tivemos que fazer aqui. Nós, durante o governo, a primeira gestão, nós tivemos que colocar selo nos hotéis e restaurantes para mostrar que aqueles hotéis que tinham o selo do turismo gaúcho tinham preços adequados, tinham, enfim, segurança, né? Obedeciam um padrão, né? E isso tem que cuidar, porque quando muitas vezes começa a chegar turista e tal, o pessoal desavisado acaba explorando o turista e aí o turista vai embora e fica aquela fama horrorosa ali, né? E o cara vem uma vez e não quer vir mais, né? E não pode ser algo também pontual, né? Quem está lá à frente do turismo, ou que está no dia a dia do turismo, não pode achar ou não pode pensar naquilo ali como algo pontual, tem que pensar naquilo ali como um trabalho. E esse trabalho no Rio Grande do Sul, ele vem numa crescente, acho que, né, desde quando lá tu assumiu e começou a fazer esse movimento. Mas essa tua visão da iniciativa privada, né? Eu noto que tu sempre tenta trazer isso para a área pública. Queria que tu fizesse uma análise disso, quanto é importante, né, de alguma forma, unir as duas coisas. Quando tu foste presidente da Assembleia, tu trouxe esse trabalho também de gestão muito forte, né, incentivou muito ali os entes, né, públicos e privados para se unirem às instituições, né, representativas. O quanto isso é importante na tua visão? Não, é fundamental. Aliás, ontem ainda conversava com um amigo que trabalhou comigo por muitos anos e ele dizia uma frase, né? Ele repetiu uma frase que eu sempre dizia na época: o mandato, ele é a minha empresa. O mandato, na época que eu tinha mandatos parlamentares, a gestão dele tem que ser como de uma empresa. Desde a gestão de recursos humanos até o resultado que eu tenho que entregar para o meu cliente ou, no caso, meu eleitor. Então, quando tu coloca, né, e isso, a minha vida empresarial toda me ajudou muito, quando tu coloca isso, transporta para a vida pública, olha, o resultado positivo, ele é certo.
Porque quando tu leva profissionalmente, né, que tu considera lá o eleitor, a população, como se fosse um cliente da tua empresa, tu vai querer fidelizar, tu vai querer fazer entregas, tu vai ter um padrão de qualidade. Por exemplo, na Assembleia, nós fizemos algumas entregas dignas da empresa. Por exemplo, nós, na época que eu fui presidente, nós fizemos a reforma da Previdência. O Rio Grande do Sul foi o único estado que fez a reforma da Previdência dos funcionários públicos, tirou os penduricários aqueles, sem um único vidro quebrado. São Paulo deu tiro na Assembleia. No Paraná, a Assembleia teve que sair do prédio da Assembleia e ir lá votar na Ópera de Arame, lá, que é um equipamento cultural, porque era impossível. Nós não. Nós aqui primeiro fizemos o dever de casa. Extinguimos a Previdência Especial dos deputados. Isso foi um acordo de mesa, de lideranças que a gente conseguiu fazer. Depois que extinguimos as dos deputados, bom, aí vamos agora tratar, então, de professores e demais servidores públicos, porque como é que deputado vai votar, enfim... mudança se ainda não mudou, se tem privilégios, né? Quer dizer, eu passei 30 anos de mandato entre carteira, né, entre iniciativa privada e mandatos parlamentares, eu já descontei mais de 35 anos de INSS. Mas só vou me aposentar com 65 pelo INSS. No Rio Grande do Sul, o deputado não se aposenta mais. Então, isso foi uma questão de gestão, né? Olha, coerente com o que seria uma empresa privada fazendo. Nós fizemos na Assembleia e tu participasse muito disso, duas iniciativas que até hoje continuam na Assembleia, que é valores que ficam, que, pô, todo mundo reclama que o dinheiro que a gente já vai para Brasília e não volta. Bom, mas tem dinheiro do imposto de renda que pode ficar aqui e que o pessoal estava pagando e não estava deixando aqui. Fizemos uma mobilização e hoje são milhões de reais, né? Mais de 200 milhões de reais que estão ficando no Rio Grande do Sul todo ano através do desconto do imposto de renda que as pessoas físicas e jurídicas podem fazer para fundo da criança, fundo do idoso, né? Então, assim, também um monitoramento de projetos estratégicos, né? Que foi uma coisa que a Assembleia fez, porque a Assembleia tem que fiscalizar. Mas fiscalizar não é só criticar, é chamar para saber como é que está andando tal projeto. E eu lembro que, na época, nós reuníamos, e até hoje a Assembleia continua reunindo, né, as forças vivas, né, do Estado, Judiciário, Ministério Público, enfim, entidades empresariais, Federação, para monitorar os projetos que estão em andamento. Então, por exemplo, o aeroporto, a pista do aeroporto estava trancada. A hora que a gente começou a monitorar, a cada 90 dias fazendo reuniões, o Ministério Público vinha, olha, está trancada porque a prefeitura não deu as casas para o pessoal lá da Vila Dique que precisa ter moradia. Aí a prefeitura na outra, não, agora nós já temos as casas. E assim a gente foi destrancando, está aí a pista do aeroporto. Estou dando um exemplo, mas sim, foram foi o vários, Cresce-RS. né? O Cresce-RS é que até hoje a Assembleia mantém como uma forma de monitorar os projetos essenciais. Por quê? Porque nós temos que ultrapassar a barreira de projetos de governo ou governos. Os projetos têm que ser de Estado. Entra governo de esquerda, de direita, de centro, mas tem que ter projetos que continuem independente da ideologia. E foi o que a gente tentou fazer e deu certo. Hoje a Assembleia monitora projetos de Estado. Olha, isso aqui interessa para a Assembleia, por exemplo, agora nós estamos aí com os projetos de proteção às cheias. São projetos importantes para o Cresce-RS, para a Assembleia monitorar, para saber como é que está o andamento. Enfim, independente do governo, isso tem que acontecer. Está acima de ideologias, né? Então, assim, poder fazer
monitorar, acompanhar e implementar projetos de Estado é uma filosofia que o Rio Grande do Sul precisa ter, porque senão um vai lá, avança, aí entra outro, retrocede, esse governo fez alguma coisa, eu vou lá e desfaço porque não é do meu governo. Isso fez o Estado padecer muito e caminhar muito para trás, né? Parece que agora as coisas estão tendo uma certa continuidade e que bom, porque isso é cultural, né? Exatamente. E também no Brasil, né? A gente, infelizmente, ainda daí tá padecendo com essa polarização, né, Lara? Mas, assim, essa questão que tu trouxesse de serem dos projetos não olharem a quem, né? E da cobrança não olhar a quem, não olhar se é de esquerda, de direita, não olhar o projeto político ou de governo e sim olhar o de Estado. É mais ou menos como a iniciativa privada, né? A iniciativa privada foca no resultado, independentemente da onde veio. Não, pode ver agora com o tarifaço aí dos Estados Unidos, com a taxação do Trump. Se não é a iniciativa privada entrar em campo para tentar fazer alguma mediação, a iniciativa privada brasileira com a iniciativa privada americana, seria uma tragédia total. Já não é bom o que está acontecendo, mas seria muito pior. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos aqui a celulose do Brasil, a CMPC, que está fazendo o maior investimento privado do Brasil, 25 bilhões, que vai gerar, num primeiro momento, 12 mil empregos na Barra do Ribeiro. Se tivesse 50% de taxação, como teria no início, certamente esse investimento não aconteceria, porque vai vender celulose como 50% a mais. Então, essa ficou numa lista de exceção daqueles quase 700 itens ali. Então, o que eu vejo assim, ó, eu digo, por isso que hoje eu não estou mais na vida pública, porque eu sou se eu fosse político, hoje eu estaria fora de moda, porque eu participei do governo do Rigoto, da Ieda, do Tarso. Os três me convidaram para ser vice deles na reeleição. E isso hoje está completamente fora de moda. Mas eu posso te dizer, Tiago, com toda certeza, os problemas do Rigoto, da Ieda, do Tarso, do Sartori, do Eduardo Leite, são os mesmos. E as soluções, elas são parecidas. Os problemas do Grêmio e os problemas do Internacional são os mesmos. E as soluções são parecidas. O resto é guerra de torcida. Então, quando chega num ponto daquele que hoje também em falta, que é o estadista, aquele ente político que é um estadista, ele tem que colocar algumas coisas assim fora da sua discussão, que é essa guerra de torcida que muitas vezes ela emburrece as pessoas. Então, claro que quando se trata de valores, né, uma ideologia que valoriza mais uma coisa, outra que valoriza mais outra, é uma coisa, tudo bem. Agora, quando se trata de economia, está resolvido. A China comunista tem uma economia capitalista. Ponto. Tu pegar países capitalistas, tem uma educação socialista. Chegar nos Estados Unidos, as escolas são públicas, as escolas de primeiro grau são públicas e são de qualidade, e todo mundo tem que ter uma escola de qualidade. Na Europa também é assim, as escolas ali de ensino fundamental, principalmente. Então, assim, nem todo mundo precisa ser doutor nesses países, tem muitos cursos profissionalizantes para essa mão de obra. Então, os dois lados têm coisas importantes e nós temos que saber tirar o que cada um tem de bom e não ficar nesse discurso onde cada vez as pessoas gritam mais e acabam sendo menos ouvidas, né? Porque eu vou te dizer assim, ó, o que eu vi nesses governos que eu participei, nesses anos de vida pública, o verdadeiro poder, ele não grita. O verdadeiro poder, ele sussurra nos ouvidos certos, na hora certa, nas pessoas certas. Então, se tu for ver hoje, né, os
os donos do sistema, eles não gritam. Hoje, no Brasil, os donos do sistema é o sistema bancário, são os banqueiros, que depois ali, né, tem as suas influências no poder judiciário, tem as suas influências no executivo, né, diminuiu agora bastante, porque em função do fundo partidário, os bancos já não podem botar tanto dinheiro nas campanhas como colocavam antes, mas tu nem ouve falar desses caras, a gente nem percebe quem são, nem sabe mas quem são as famílias. O Brasil hoje tem 6 famílias que controlam os bancos brasileiros praticamente, e as pessoas nem sabem quem são. Esses são os poderosos que, independente de governo, eles se mantêm aí. Então a gente tem que aprender um pouco, a gente que eu digo, a população em geral, a essa parcimônia. Pega aqui o Uruguai, aqui do lado. Eu trabalhei 5 anos no Uruguai. O Uruguai entra Mujica, Lacage, entra colorados, blancos, enfim, tal, esquerda, direita, até faz algum, né, o discurso, algumas coisas, algumas concessões ideológicas, mas na economia do Uruguai ninguém mexe. Esquerda ou direita, o Uruguai é o país mais estável economicamente, é o país com maior segurança jurídica e continua sendo um paraíso fiscal para o mundo inteiro ali no Uruguai, com 3 milhões de habitantes. Ah, porque é pequeno. Não, tem muito país pequeno que não funciona, e o Uruguai funciona. Eu diria hoje, o Uruguai é a coisa mais perto de país de primeiro mundo que nós temos na América Latina. Mas o que é? Se mantém a questão econômica, tem uma linha, entra a direita, entra a esquerda, mas ninguém fica fazendo, não, agora vamos gastar todo o dinheiro, vamos, né, aqui, azar do ajuste fiscal. Não, o pessoal se mantém economicamente. Eu lembro que quando a Ieda era governadora, o Mujica era o ministro da Agricultura do Uruguai. E ele veio aqui na Expo Inter. E eu era secretário do turismo, estava ali promovendo turismo, e a governadora Ieda não tinha chegado no parque e me ligou ali, o ajudante Teor, disse, olha, chegando aí o ministro da Agricultura do Uruguai, Mujica, ele ainda não era presidente, e recepciona ele aí e tal, que daqui a pouco a governadora está chegando e tal, mas recepciona ele aí. O que eu vou fazer com esse cara, né? Coloquei ele num carrinho daqueles elétricos que tem ali e fui mostrar o parque para ele. E aí, lá pelas tantas, conversa vai, conversa vem, eu pergunto para ele assim, mas que bom, né? Os Estados Unidos agora conseguiu abrir o mercado americano, está exportando carne uruguaia para o mercado americano por um valor bem acima, né? E aí o Mujica olha assim, mas isso não é muito bom para o Uruguai, porque encarece muito a carne para o povo uruguaio. Dentro da filosofia dele estava certo. Encarece muita carne, os americanos exploram muito e tá. Bom, fez o ministro da Agricultura, fez ressalvas a isso, né? Aí ele virou presidente. E a primeira coisa que eu me lembrei quando ele virou presidente, eu disse, agora ele vai cortar essa carne para poder baratear a carne para os uruguaios. O que fez o Mujica com a exportação de carne? Nada. Continuou até hoje o Uruguai exportando a melhor carne deles para os americanos. E na fronteira compra carne brasileira que é mais barata e está tudo resolvido e vamos em frente. Então tu vê que por mais que se tenha algum discurso, alguma posição, mas na economia, né, na questão fiscal, nas exportações, nas relações exteriores do país, ninguém mexe porque custa muito caro à população. E aí, de novo, né, também tem uma visão que é uma visão de iniciativa privada, que é tu não mexer em algo ali que vem funcionando. E essa questão, por exemplo, de gastar mais do que se arrecada, isso realmente acaba quebrando o país e a gente está vendo aí. E aí isso é uma questão daí, que claro, né, que daí não é uma política de Estado, vira muito mais uma política
de governo e uma política eleitoreira, né? Tu que passou por isso, né, em vários momentos, assim, de se reeleger. Como é que tu vê isso agora que tu tá fora, né? A gente sabe que os políticos, muitas vezes, eles entram lá para já pensando na reeleição. Como aliar isso? Porque é possível aliar, né? É possível aliar a entrega, ou a entrega já está embutida à reeleição. Mas tem uns que não se preocupam tanto com a entrega, né? Se preocupam muito mais com a reeleição. Mas acontece que a reeleição depende da entrega. Então, assim, para quem entra num governo, né, as 3 vezes que eu fui secretário e sempre fiz as maiores votações do meu partido, precisava de 30, 35 mil votos, eu fazia 70, 68. Né? Então, assim, os 3 primeiros anos, tu não pode pensar na reeleição. Os 3 primeiros anos, tu tem que pensar no resultado. O primeiro ano e o segundo ano, que o resultado não vem, tu não pode ficar querendo agradar, que tu tem que resolver. Então, os primeiros anos tu tem que entrar fazendo um trabalho técnico que vai gerar resultado, que tem como gerar resultado, para que lá no 3º ano as coisas comecem a acontecer, deem um embalo, as pessoas sintam as coisas acontecendo e a tua reeleição, ela é ao natural, ela acontece ao natural a partir do momento que as pessoas sentem o resultado do teu trabalho. Então, isso é que não adianta tu querer começar fazendo demagogia, proselitismo, fazendo discurso, baixa a cabeça, trabalha, né? Às vezes não é as medidas mais populares, mas arruma. E eu vou te dizer assim, para um governo perdulário, gastador, irresponsável, tu necessita, depois de 3 governos austeros e trabalhadores para cobrir aquele prejuízo que o gastador e que o perdulário fez, porque demora muito para te levantar uma estrutura de Estado. As coisas no Estado são demoradas, e são licitações, e tem que movimentar o setor privado, e eu sempre fiz isso, eu sempre trouxe o setor privado para me ajudar nas gestões. E quando faz isso, as coisas andam melhor, né? O problema é que tem gente que se apossa do setor público e o setor privado é visto como se fosse um adversário. E, na verdade, não é. Primeiro, que é quem paga a conta. E segundo, que é quem tem expertise para poder ajudar. Por exemplo, o plano estadual do turismo que eu fiz lá atrás foi feito pelas universidades, pelos hotéis, pelo trade turístico, pelas agências de viagem, pelas locadoras de veículos, porque é quem sente, quem está vivenciando as dificuldades naquele momento. E na hora que eu precisava trazer os eventos aqui, a Rede Globo e tal, o pessoal era o primeiro a colaborar com passagens aéreas, com hospedagens, com alimentação, com locação de veículos, né? Então, assim, quando tu traz para dentro dos governos a sociedade, a resposta é muito mais rápida. O problema é que tem gente, não, esse bolo é meu, eu fui eleito, agora aqui ninguém mexe no meu queijo, e na verdade não é, né? É tão breve, a passagem é tão rápida na vida pública. Eu tive 30 anos e parece que foi porque não dá tempo, tu não para nunca, nem sábado, nem domingo, a aceleração é muito grande. Então, assim, que se a gente puder trazer a sociedade para dentro, e muitas vezes a sociedade quer participar, mas como ela não é chamada, ela também diz, tá, olha, sabe de uma coisa, eu não vou me meter nisso, que é um grande equívoco, né? Claro, não aqui querendo defender ou não defender, mas olhando mais pelo lado empresarial, geração de emprego, geração de renda, né? Agora, há poucas semanas, a gente teve um exemplo do Ravan, né? Que fez um vídeo até agradecendo ao governo, né? Que abriu as portas para ele trazer para cá, e agora eles vão, acho que, não sei quantas lojas mais esse ano eles devem abrir, acho que mais 9 mega lojas, agora não me lembro de cabeça.
Mas é um pouco disso, né? É um pouco de abrir, né? Abrir o governo, abrir o Estado para que haja esse desenvolvimento. E não olhar a iniciativa privada como adversário. É um pouco, não, é bastante disso. Uhum. Vou te dar o último levantamento agora, farmácias São João. Sabe quanto a farmácia São João ela arrecada em impostos para o Estado? 100 milhões por mês. A CE, quando era estatal, arrecadava 120 milhões por mês e não repassava aos cofres públicos. E não repassava. Então, tu pegar uma empresa privada que emprega 23 mil pessoas, que é a farmácia São João, que arrecada o que arrecadava a Companhia Estadual de Energia Elétrica e não repassava. E repassa aos governos, ao governo do Estado, 100 milhões por mês, emprega 23 mil pessoas e não tem uma notificação, não tem um processo com o Estado, não tem nada que desabone. Vem cá, como é que nós não vamos querer esse tipo de empresa aqui dentro? Como é que nós não vamos querer esse tipo de fomentar isso? Então, assim, não tem outra solução a não ser trazer a iniciativa privada para dentro dos governos e que a iniciativa privada queira ajudar os governos com a sua expertise a governar, porque não se trata de abrir mão das prerrogativas de governo, se trata de que o governo exerça, né, um outro papel para que a iniciativa privada possa também evoluir. Eu vou te dar um exemplo. Agora há pouco, essa semana, teve aí a prestação de contas da Corsã. Uhum. Que já é junto com a EGE, né? 2 anos de privatização da Corsã. A Corsã, em 60 anos, ela fez 16% de coleta de esgoto no Rio Grande do Sul. 60 anos, 16%. Em 2 anos, a Corsã já tem 28% de esgoto coletado e tratado. 28% de esgoto coletado e tratado. Tinha 85% de água encanada, levada à população em geral. Hoje tem 97% em 2 anos. Então, assim, tem problemas, tem que melhorar, muita obra, está abrindo, incomoda porque abre a rua, porque tá... Não, ok. Mas se tu pensar bem, de 16% para 28% em 2 anos, é uma coisa que 60 anos fez 16% e tu pega aí mais 12% em 2 anos. Né? Então, tem que fomentar. Não tem volta, né? Essa questão, né? Não, e aí tu pensa o seguinte, se trata de dar a água para os outros. Não se trata. Se trata do governo. Sai da gestão, bota a gestão para o público e cobra do público os resultados... O governo sai da gestão, bota a gestão para o privado, entrega para o privado e cobra do privado os resultados que o governo não conseguia fazer. Então, tanto que se não fizesse ou não fizer, vai ter que devolver de novo. De qualquer forma, daqui a uns anos tem que devolver. Porque não a água não está privatizada, está privatizada a companhia. A água é um bem do Estado. Exato. Né? Então, assim... Mas, se não cumprir contrato, tchau, resolve e faz outra. Não, e também abre a possibilidade do Estado focar onde realmente se precisa focar, né? Que é o quê? Que é fornecer uma educação de qualidade, como a gente vê em países de primeiro mundo, que é fornecer uma segurança de qualidade, como a gente vê no primeiro mundo, né? Acredito que a saúde de qualidade também, e em muitos lugares também a saúde, de alguma forma, não é tão pública, né, mas ela tem subsídios do Estado, então tem isso também. Mas essas 3 áreas fundamentais para as pessoas terem um conforto e que o Estado realmente tem que ter maior controle,
se consegue, então, ter aí, né, um foco maior por parte do Estado. E é exatamente isso que a gente falava aqui no início. Eu que participei tanto de governos de direita, de esquerda, se fosse para escolher algum tipo de social-democracia, né, ou de socialismo, eu escolheria um socialismo na educação, um socialismo na saúde, um socialismo, né, estatal em parte da segurança, O resto é o liberalismo. O resto é empresas públicas que não são para gerar bem-estar social, empresas públicas que precisam de obras. Essas, se tu deixar na mão do público, vai gerar lentidão, corrupção, tudo que é um vai ter ali, entendeu? Desperdício, né? Porque as amarras que hoje fazem, por exemplo, uma licitação pública, o que demora para fazer, né? Os rolos que isso tem. Então, assim, o que depende de infraestrutura de obra tem que tirar da mão do Estado. O que depende, sim, que alcance para toda a população, para que as pessoas tenham oportunidades iguais, que é a educação, que é a saúde, né? E que é uma parte da segurança pública. Eu digo uma parte porque para prender tem que ser o Estado ainda, né? Para ir lá, dar voz de prisão, não pode botar o público, mas tem muita coisa no privado que pode, inclusive, ocupar espaços de segurança pública. Eu vejo que tem muita coisa, se tu pegar aí... bairros mais planejados, enfim, né, a questão de identidade lá da reconhecimento facial. Tem né? muita coisa que pode já, né? Mas, Lara, assim, para a gente encerrar essa parte da política, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre o Lara, né, como pessoa, né, família, né, o que gosta de fazer. Já sei que gosta de reunir os amigos, tomar um bom vinho, né, uma boa espumante. Mas uma última pergunta aqui na área da política. O teu irmão, né, já foi prefeito de Bagé, a tua irmã já foi prefeita também, né? Não, foi secretária e vereadora. Mas o teu irmão foi. Tu tem vontade de ser prefeito de Bagé? Olha, sabe que assim, é uma coisa sempre gratificante, né? Poder servir a população. Mas eu vejo assim que a minha jornada política, ela já foi dada, né? Foram 30 anos, pode-se dizer assim, eu não vou dizer que foram os melhores anos da minha vida, porque eu vivo bons anos na minha vida, né? Continuo vivendo bons anos, mas a minha juventude eu entreguei para a vida pública, né? Entreguei para a população gaúcha, né? E a juventude é bom que ali tu não sente dor, tu não tem cansaço. Então, aquela parte ali a maior vitalidade que o ser humano tem, eu entreguei para a vida pública. Então, eu me sinto assim, contemplado e satisfeito com o que eu fiz na vida pública. Então, quando eu faço uma coisa, eu faço com tamanha intensidade que depois eu não fico assim com aquele sentimento de quero mais, sabe? Por exemplo, eu trabalhei anos com eventos e depois nunca mais tive vontade de comercialmente trabalhar com eventos. Utilizei essas ferramentas na vida pública porque era uma ferramenta importante, barata e com grandes resultados. Mas assim, mas quem sabe, amigos meus do Uruguai, nós temos agora aqui que tem espaço para fazer eventos. Não, me convidem quando vocês tiverem um evento, eu vou. Na vida pública, eu vejo a mesma coisa, né? Eu agora que retomei, né, a comunicação institucional, e tudo é uma soma, né? Eu trabalhava com comunicação e depois trabalhei com a questão governamental. E hoje eu trabalho com comunicação institucional, governamental e corporativa. Então, é um acúmulo de coisas que hoje eu cheguei num ponto que eu consegui reunir tudo isso, né? Porque as grandes empresas, Thiago, elas têm muita eficiência, assim, produtividade, economicidade, na técnica, mas eu sinto que tem um espaço importante
para alguém, né, para um serviço de comunicação, né, mais, digamos assim, sintonizado, mais detalhado, Mais próximo, mais né? próximo, entende? Então, assim, ó, tem uma empresa, ela está fazendo alguma coisa numa cidade, está implantando uma empresa numa cidade, ela tem que comunicar bem aquilo, ela tem que trazer a comunidade para junto dela, ela tem que entender quem são Se relacionar, né? os stakeholders ali, que são aquelas pessoas de influência na cidade. Ela tem que se relacionar de uma forma orgânica. Ela não pode chegar invadindo. Simplesmente botar um anúncio, né? E achar que está tudo tranquilo. E achar que comunicação é colocar anúncio. Não é. Não é. Se eu dependesse lá no turismo, na época dos eventos, de colocar anúncio em rádio para mobilizar pessoas, não ia mobilizar ninguém, ia ser um fracasso. Agora, essa coisa orgânica é que eu sinto que tem um espaço no mercado hoje, porque as empresas se profissionalizaram muito, são empresas hoje globais, né, nacionais, mas que precisam de uma identidade local. E é esse o papel que eu faço. Legal. De tentar trazer a identidade local para dentro das empresas que não nasceram ali, mas vão contribuir muito e por muitos e muitos anos naquela comunidade. Mas a gente sabe também que, obviamente, em todo lugar vai ter o que a gente chama aí dos caranguejos que vão olhar, né, de forma... Enfim, de forma enviesada, né, para essa empresa, e aí se torna também ainda mais importante essa comunicação mais próxima. Né? Faz parte, porque eu tenho assim, eu classifico os grupos políticos em 2 grupos, tá? Eu não digo nem os de esquerda e nem os de direita. Embora tenha a questão ideológica, mas na prática, não na ideologia, na prática, tanto na esquerda como na direita, tem 2 grupos políticos que são o seguinte: os que fazem política para unir, para aglutinar em torno de algum objetivo comum, para o bem comum, e os que fazem política para dividir. Então, onde tem alguma aglutinação, eles vão lá para dividir, porque eles ganham na divisão, na discórdia, no nós contra eles, nos eles, independente de ser esquerda ou de direita, na prática tem 2 tipos de postura política, independente da questão ideológica. Então, sempre vai ter o que vai... não, mas tá todo mundo lá, que isso vai ser bom para a cidade, isso vai ser bom... não, mas se eu criar discórdia, eu vou pegar uma fatia do público para mim. Então, aí, mais do que nunca, uma comunicação adequada, uma comunicação que faça com que aquela empresa tenha o pertencimento da cidade, com que aquela empresa entenda o ritmo e a cultura da cidade e coloque isso dentro dos seus valores, né? Essa comunicação, eu diria que é uma comunicação quase de guerrilha, né? Porque é uma coisa que tu não faz colocando anúncio, como tu disseste, né? Tu faz levando as pessoas para conhecer, participando, a empresa participando dos eventos da cidade, daquilo que tem valor para a cidade. Muitas vezes o CEO da empresa é o cara que veio lá, já esteve nos Estados Unidos, mas é importante ele estar naquele evento lá, que é o evento da que é importante para a cidade, que é importante para a cidade. Então, esse trabalho aí que eu tenho feito e que legal. Tem rendido bons frutos aí aos meus clientes. Não que o anúncio não seja importante, né? Porque eu trabalho numa agência de publicidade, tudo é importante, né? Eu acho que é um conjunto também. Um conjunto. Mas é fundamental realmente esse trabalho que tu vem fazendo e que realmente não tem aí, né, muito, né? Não tem acontecendo. Mas antes da gente encerrar, né, Lara, a gente obviamente falou muito aqui de política, né? Isso faz parte da tua vida, falamos de eventos. É algo que tu... De alguma forma, essa comunicação também não deixa de ser política, porque a política a gente vive de maneira geral na nossa vida, né? E a gente não pode demonizar a política, a gente tem que entender o que é a política, né, na nossa vida. Verdade. E como é que é a tua política, digamos assim, dentro de casa, né?
com a tua família. Tu tem filho, né, que eu sei. Tenho dois. Tem dois. E ainda tem muita convivência com eles? Como é que é? Sim, a filhota mais velha já, né, com 23 anos, já está trabalhando lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, né? Começou, já foi uns 3 anos daqui, já está fazendo a vida dela lá. E tem um outro menor, que é o João Pedro, aí, que está com 9 anos, né? E que está aí aficionado por esporte, gosta de futebol, basquete, a gurizada hoje toda quer isso aí, né? E eu procuro agora, ter um pouco mais de tempo, participar um pouco mais, né? Que graças a Deus, na vida privada, a gente tem um pouco mais de tempo para dar assistência para a família. Mas a verdade é que em família, por mais que pareça estranho, a gente não fala em política. Sim. Porque na família sempre tem aquele que, né? O primo que é mais de uma matiz ideológica, o tio que é de outra e tal. Então a gente não fala em política, não tem a corneta aquela de política, porque como é uma família de políticos também, que aqui no Brasil eu fui o primeiro, né? Lá na Espanha, o meu bisavô, que foi senador, achava eu que era o primeiro, mas ele foi o primeiro. Então, assim... Aí depois veio teu irmão, Aí depois veio tua irmã é deputada. Depois veio a minha irmã e depois o meu irmão. Irmão. Isso. Então, como sempre tem pontos de vistas diferentes, quando me pedem alguma opinião, eu dou. Quando não me pedem, eu me reservo a ficar no silêncio e nós já... E aproveitar, né, a vida em família. E aproveitar, né? A vida em família, porque se entra na vida política, já é trabalho, entendeu? Exato. A gente já tem que estar dando consultoria e tal. Então, quando me pedem, obviamente que eu dou a minha contribuição ali pelos anos, né? Me dou o papel de conselheiro. Lá em casa, da família, me chama assim... que eu sou o tronco da família, que dali saíram na política, saíram os galhos e tal, né? Uhum. Eu agora já estou mais para tronco velho, assim, que já está, né? E me reservo mais a dar alguns conselhos de parcimônia, olha, não é assim, vamos mais devagar. Tem algumas teses na internet, né? E talvez para a internet isso sirva, né? Eu como publicitário entendo isso, que é assim, esses dias me mandaram um post de um marqueteiro da internet aí dizendo o seguinte: quando os seus inimigos te odiarem, é que você está bem. Aí é que você está bem. Bom, para a internet pode ser, porque aquilo polemiza e tal, tal. Nos 30 anos de vida pública que eu fiz, eu entendi assim... quando os meus simpatizantes gostarem muito de mim, se os meus simpatizantes gostarem muito de mim e os meus inimigos não tiverem nada para falar de mal, aí é que eu vou estar bem. Então eu preferi sempre esse lado de que deixa os inimigos em paz, entendeu? Sempre tem, né, inimigo, sim, sempre vai ter alguém contra, né? Então o negócio é assim, em casa o menos política possível. E aí a gente fala um pouco aí da questão do colégio, do esporte, dos amigos, da família, né, da risada, e aí a vida fica mais leve, né, Thiago? Você é gremista ou colorado? Eu sou gremista. É gremista, mas não tem assim uma... Não é muito de ficar acompanhando. Não, eu sou o gremista que assinei o Beira-Rio como subsede da Copa do Mundo. Bom, mas aí era uma questão de Estado, né? Técnica, técnica, né? Isso aí. Não era de pessoal. Uhum. Claro, a gente sabe, enfim, que a gente conhece há muito tempo, sabe que tu sempre gostou, né? De estar bem arrumado, né? De cuidar da tua imagem, né? Como é que é isso, assim, hoje ainda para ti, né? Tu continua, obviamente, cuidando da tua saúde, cuidando da tua imagem. Isso sempre foi algo que tu achou relevante fazer na tua vida e por quê? Saúde acima de tudo, né? Saúde acima de tudo, porque se tu não tá bem com a tua saúde, como é que tu vai estar bem com as outras pessoas, né? Se tu não tá bem com a tua vestimenta, e tu não tá passando, né? Não precisa estar luxo. Minhas roupas não são de marca, não são, mas eu gosto de estar limpinho, eu não gosto de estar amarrotado,
porque eu acho que o capricho com o teu corpo, com a tua roupa, né, com a tua postura, diz muito sobre quem tu és. Porque o cara que não tem capricho com ele mesmo, ele não vai ter capricho com nada. Como é que eu vou ser caprichoso com os meus clientes, na época que era da vida pública, com os meus eleitores, se eu não sou caprichoso comigo? Então, eu acho que é isso. Tu também é um cara assim, eu vejo isso. Aliás, toda aquela terapia hiperbárica. Não, é de flutuação. É flutuação, né? que tu trouxesse inovadora para cá, é na questão da saúde, sim, né? Eu já nem tenho quase cabelo na cabeça, mas o pouco que eu tenho tem que estar mais ou menos cortado, tem que estar um pouco, né? E assim, né? Lá todo o pessoal da La Máfia aí faz tanto sucesso porque quem não cuida de si, do seu corpo, da sua saúde, como é que vai cuidar dos outros? É verdade. Bom, para a gente encerrar, né, Lara, antes da gente trazer de novo aqui, né, a La Máfia, para a gente encerrar, mas eu quero te fazer uma última pergunta bem simples e bem rápida. O que hoje te emociona? O que me emociona? Pá, olha, vou te dizer assim, ver os meus filhos crescendo, se desenvolvendo, ver os colegas deles, os amigos deles, né? Ver essa geração crescendo é o que mais me emociona, porque na vida pública tu entra com muitas esperanças, né? Tu entra assim cheio de vontade de fazer, consegue fazer muita coisa, mas muita coisa tu sabe o seguinte, pô, ficou para trás e poderia ter feito. Então, essa geração mais nova é o que é onde eu deposito a esperança de que o Rio Grande do Sul tem jeito, que o Brasil tem jeito, porque por mais que a gente tenha feito, hoje a gente está muito mais em dar conselhos, em né, ajudar a orientar, mas a força de trabalho, de mudança, né, o patamar a mais que pode ter o nosso estado, o nosso país e o próprio mundo é nessa geração. Então, o que me emociona é ver essa criançada aí, essa gurizada aprendendo, né? Eu fico muito preocupado com, hoje em dia, né, essa questão, a inteligência artificial no aprendizado das crianças. Eu acho que é um desafio que nós temos aí. As crianças têm que aprender. É fundamental que essa geração que vem agora supere a nossa geração, tem que superar a nossa geração, e em alguns momentos me preocupa porque tem uma geração aí que não está superando os pais, então isso não é evolução da espécie, é degeneração. Então me emociona ver uma gurizada, né, com disposição, com uma nova inteligência, e a juventude para mim é o que emociona e me cria expectativa, esperança na vida. Obrigado, Lara. Bom, antes da gente encerrar e eu agradecer aqui o Lara, vamos trazer, né, de novo a La Máfia. La Máfia ali, o corte sempre, né, na régua, todo o cuidado, toda a recepção lá do pessoal da La Máfia, os cortes e a barba também, que só a La Máfia sabe fazer. Vai até uma das barbearias La Máfia aqui no estado, né, também tem em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, Porto Alegre, região metropolitana, Caxias. Entre no site lá da La Máfia e já marque o seu horário. Bom, agradecer aqui, né, Luiz Augusto Lara, né? Tiagão. Brigadão. Prazer, viu? Aí, parabéns pelo programa. E tu tem também o teu programa aqui, né, na RS Play. Opinião e Debate. Toda terça, quarta e quinta, das 18 às 19 horas aqui. Então acompanha aí o programa também do Lara, que também está aqui junto com a gente, é colega na RS Play. Brigadão. Valeu, grande irmão. Abraço. Obrigado, um abração. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima.